Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe tua manhã no nome de Jesus. Estamos felizes por estar na presença de Deus. Vamos orar ao Senhor juntos. Meu Deus, no nome de Jesus, seja conosco nesta manhã. Dá-nos a tua graça e a tua paz. Senhor, fala conosco. Precisamos da tua palavra e sabemos que se o Senhor falar conosco, todos os nossos problemas, todas as nossas tristezas, todo o nosso aborrecimento passará e o Senhor nos dará bonança, nos dará paz, porque o Senhor é Deus de paz. Assim oramos, agradecido ao Senhor por estar conosco no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que me assiste, Deus te dê graça e te dê paz. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 42. Falta pouco para terminarmos o livro de Gênesis. Então vamos ler 42, os versos 1, 2, 18 e o 25. Lemos o verso 1 assim. Quando Jacó viu, na Bíblia em hebraico está viu, quando Jacó viu que havia mantimento no Egito, e eu já explico por que ele viu, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido. Então ele viu e ouviu. Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Vamos ao versículo 18, que diz assim: ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, pois eu temo a Deus. E o verso 25 diz assim: ordenou José que lhes enchessem os sacos de cereal e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no seu saco, ele lhes desse comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Glória a Deus por sua palavra lida. Estamos felizes porque Deus está conosco, neste momento. E hoje nós temos uma meditação com o título Viva um dia por sua vez. Viva um dia por sua vez. Esta é a palavra que Deus tem para você hoje. Este foi o hino, a adoração que eu meditei pela manhã, One Day at a Time, em inglês. Se você quiser ouvir esse hino em inglês, é muito lindo, One Day at a Time. E eu então, lendo a Bíblia durante a meditação, eu pude perceber o quanto Deus é bom para conosco e o quanto Ele irá falar conosco nesta manhã, para que você seja abençoado. Então, eu disse ontem, no título de ontem, tudo será como Deus projetou. Tudo será como Deus projetou. Que maravilha é podermos meditar na palavra de Deus e saber que nada frustrará os planos de Deus. Em outras terras, como dissemos, ontem havia fome. Ainda não tinha chegado a Canaã. Em outras terras havia fome. Mas no Egito havia pão. Então José começou, nós estamos falando dia após dia de José. Então José começou o quê? José começou a atender as outras terras e a vender alimento para as outras terras. Graças a Deus, porque no Egito havia pão. Então, o que aconteceu é que vinham pessoas e José então os vendia. Eles traziam seu dinheiro e levavam os alimentos. Entendemos que também então começou a haver fome em Canaã. O que acontece lá em Canaã é que Jacó possivelmente viu alguma caravana passando por suas terras e pergunta: de onde vocês adquiriram pão? Possivelmente eles então disseram a ele, por isso que no verso 2 diz que ele ouviu. Ele ouviu que aquele alimento ali era do Egito. O Egito estava vendendo. Quero lembrar a você que aproximadamente de onde estava Jacó ao Egito, aproximadamente 420 quilômetros de distância. Então, para ir e voltar, seria aproximadamente 840 quilômetros para ir e voltar. Então, Jacó, ouvindo aquilo e sabendo que a fome já estava batendo ali em Canaã, o que acontece? Ele tinha dinheiro, ele diz então, e tinha algumas outras coisas ali que ele podia presentear o Egito, o senhor lá do Egito. O que acontece? Ele chama os filhos e fala: saia dessa mordomia, saia desse mesmismo, vocês não agem e a fome está aqui.
desçam ao Egito e busque, compre alimento para nós, para que nós não venhamos a morrer de fome. Porque se fosse depender dos filhos dele, talvez eles morreriam de fome. Os filhos de Jacó eram bem problemáticos, mas você vai perceber que quando eles descem ao Egito, obedecem ao pai e descem os 10 ao Egito, Deus estava atrás de tudo isso aí. Eles chegam no Egito e eles dizem para José que eram homens de bem, homens direitos. Mas o que eles não sabiam é que quando eles juntaram-se a outras caravanas para ir ao Egito, né, junto com outras pessoas de outras terras, chega lá e quando eles chegam, José os conhece. José os conhece, né? E eles não conheceram José, porque agora é o governador, está mudado. Muitos anos depois, 17 anos, ou 13 anos aproximadamente, José estava ali, né, no Egito como escravo ali e trabalhando no Egito como podia, vivendo, como eu disse, o título da mensagem, cada dia por sua vez. Por isso o título é Viva Cada Dia por Sua Vez, né? Ou Viva um Dia por Sua Vez. Então o que ocorre? Eles chegam ali e José então os vê. José os vê e aí os reconhece e José então dá uma dureza neles. Porque José os conheceu, sabia que eram seus irmãos. Claro que neste momento José voltou à memória dos irmãos que foram cruéis com ele, que tentaram matá-lo, né? E ele volta então à fita rapidinho. José os trata então não como irmãos, mas os trata com dureza, segundo a Bíblia, né? José foi duro com eles e falou, vou dar uma lição neles. E quis dar a lição neles. Só que Deus estava atrás desses planos, né? A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, mas eles chegam lá vendendo outra história, dizendo para José, nós somos homens de bem. Meus irmãos, José então dá uma dura neles e coloca-os na prisão, dizendo, vocês são espias, vocês querem ver a nudez da terra. E de onde vem esta palavra nudez? Você se lembra quando eles arrancaram a túnica de José, deixando José seminu, e ele foi entregue como escravo seminu, porque a túnica eles levaram para o pai para justificar a crueldade deles. Então José os trata com dureza e os coloca 3 dias na prisão. Possivelmente, José estava pensando o que fazer com eles. José ainda não tinha uma decisão do que fazer com eles. Mas o que acontece é que José, então, volta a trazê-los à presença dele. E quando ele os traz à presença dele, ali tinha a mão de Deus. Ali tinha Deus agindo. E enquanto eles estavam presos, Deus estava agindo com José. E Deus trabalhava com José dia após dia. Por isso eu te incentivo a viver, né, com esse título de mensagem, Viva um Dia por Sua Vez. Ali estava José. E José os trouxe novamente, talvez querendo puni-los pelos que eles fizeram. Mas Deus trabalhou, foi no temor de José. E quando eles chegam depois de 3 dias presos, José vira e fala, procedam bem, para que vivais. Porque se vocês procederem mal, vocês não viverão. O que José estava trazendo à memória deles é o seguinte, vocês fizeram muito mal. Vocês agiram com crueldade e agora vocês são falsos em dizer que são homens de bem, achando que podem tapar o sol com a peneira. José não os deixou de qualquer forma. José não os deixou de qualquer maneira. José tratou com eles como eles mereciam ser tratados. Porém, José diz, eu temo ao Senhor Deus. Eu também temo a Deus, porque eles estavam vindo de um pai que tinha o temor de Deus, Jacó. Então eles eram para carregar isso com eles mesmos e não carregaram. Então o que ocorreu? José então dá neles uma dura e diz para eles o seguinte, eu vou punir vocês, mas eu temo a Deus. Eu vou agir dentro do temor do Senhor, porque eu temo a Deus. E o que acontece
é que José, então, toma uma decisão. Amarra na frente deles o irmão deles, Simeão, e fala: agora vocês vão levar alimento para a terra de Canaã. Vocês vão levar alimento para a família de vocês, mas ele vai ficar preso aqui e vocês vão trazer o irmão caçula. José já havia ouvido eles mesmos falando que eles o tinham como morto, que eles tinham José como morto e que eles eram pessoas de bem, mas o José também ouviu Rubem dizendo: eu disse para vocês não fazer mal contra o nosso irmão e vocês fizeram, e hoje o sangue dele está sendo reclamado, contra nós. Mas Deus trabalhava no temor de José, porque José era um homem de Deus. José estava vivendo cada momento da sua vida enaltecendo a Deus, glorificando a Deus e bendizendo o nome do Deus que o colocou naquela posição. Então José o manda de volta. Simeão fica ali preso e eles vão até Jacó. E esse será o título da nossa mensagem de amanhã. A sequência desta mensagem, quando eles vão para o pai e eles encontram ali dentro do alimento o dinheiro que eles levaram para o Egito para pagar a alimentação. Então José estava dando uma outra lição a eles: não façam coisas erradas por dinheiro. Vocês me venderam e vocês fizeram crueldade porque vocês queriam se livrar de mim, se livrar dos meus sonhos. E a Bíblia diz que neste momento que José estava tratando com eles, falando com eles, José então se lembrou dos sonhos. Até então ele havia esquecido temporariamente. E ele se lembrou dos sonhos, mas no sonho, como eu disse antes, eram 11 estrelas que se dobravam a ele. Aí é por isso que ele manda trazer o irmão para concluir o que Deus falou. São 11 estrelas e não 10, como os 10 já se curvaram diante de ti, mas são 11. O sonho que Deus te dá, meu irmão, minha irmã, ele é completo. Ele não vem com falhas. Deus não vai medir coisas para dar a você. O que Deus te dá, Ele te dá com abundância. Até o sonho Ele te dá completo e com abundância. E eles voltam então à casa do pai. Mas o mais lindo é que José diz: dê a eles cereal para levar para a família deles, mas dê a eles também comida para comer no caminho. Olha a beleza que Deus faz com você. Deus cuida de você em todos os momentos. E eu volto a dizer, por isso que volta ao título da mensagem: viva um dia por sua vez. Amanhã será consequência do que você viver hoje diante de Deus. E se hoje você buscar a Deus, se hoje eu buscar a Deus, certamente esse dia será maravilhoso, esse dia será grande na presença do Senhor e amanhã será resultado deste dia que Deus nos dá. Então por isso, viva agora na presença do Senhor, chame Deus para andar com você, para estar na tua vida, glorifique a Deus por este momento que Ele te dá. Deus é maravilhoso e Ele não se esquece de você. Ele não se esquece do cuidado que Ele tem para contigo e para com a tua família. Eles levaram cereal de volta com fartura, com abundância, e ainda levaram separadamente para comer no caminho. José foi tão inteligente que ele não queria que eles abrissem os sacos de cereal, porque o dinheiro estaria cada um no seu saco, Cada um naquele cereal que ele estava levando para casa da família. Deus é Deus de surpresa. José surpreendeu os irmãos, mandando de volta o dinheiro que eles levaram para o Egito com ele. Deus é assim também conosco. Deus nos dá e nos dá com abundância. Deus nos dá sobrando e Deus sempre nos surpreende e Ele irá surpreender você quando você buscá-lo de todo o coração, como dizemos ontem, buscar com toda a tua alma, como dizemos ontem, e você engrandecer o nome daquele que é Deus e é Senhor da tua vida e da minha vida. Então eu convido a você, não preocupe com o teu futuro, basta você semear diariamente e no tempo da colheita você colherá. Deus não deixará que a tua sementeira morra, que a tua semente morra. Deus tem promessa de celeiros cheios se você buscar a Deus verdadeiramente. Se você pudesse apresentar a Deus como os irmãos de José se apresentaram, mas eles não eram retos. E você poder dizer: Deus, quem chega aqui é o teu filho que foi justificado
santificado em Jesus Cristo e busca agora viver uma vida reta diante de ti. Deus irá te ouvir, Deus irá ouvir a tua oração, porque foi promessa dele ouvir você e ouvir a mim em todo o tempo. Deus quer falar com você, Deus quer ouvir você e Deus quer abençoar você, mas você precisa entender que Deus é Deus. Você precisa se relacionar com Ele como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como José estava ali relacionando-se com Deus, diretamente com Deus. Deus quer ter esse relacionamento com você e Deus quer abençoar você com celeiros cheios, com sacos cheios e com aquilo que você deseja. Lembra da meditação de ontem? Eu vos darei aquilo que vocês esperam. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se você confiar em Deus, você não se abalará em nenhuma circunstância. Neste hino que eu disse, One Day at a Time, a cantora diz assim: Senhor Jesus, tu já andaste nesta terra e tu sabes que os dias de hoje são piores do que no tempo que o Senhor caminhou nesta terra. Mas o Senhor promete estar conosco todos os dias e assim eu creio que o Senhor irá nos abençoar poderosamente, irá nos dar graça poderosamente, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Então você quer convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida e para te suprir em todos os momentos, com celeiros cheios, com sacos cheios? Você vai ver a bênção de Deus e a mão de Deus operando na tua vida, se você se entregar a Ele completamente e dizer: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Faça-me viver um dia por vez, um dia por sua vez, e o Senhor caminhe comigo, momento a momento, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Que Deus te abençoe e que a mensagem de amanhã também seja tão boa quanto as outras mensagens, com a bênção de Deus nas nossas vidas, no nome de Jesus. Um abraço meu.